Olá, alunos, como estão? Espero que estejam todos bem. Essa é a nossa segunda semana de atividades. Nessa semana, eu vou apresentar para vocês 4 propriedades operatórias da adição, no conjunto dos números naturais. Essas propriedades são ferramentas importantes que a matemática nos fornece para facilitar alguns cálculos. A seguir, eu vou apresentar cada uma dessas 4 propriedades e farei alguns exemplos interessantes de como elas podem ser usadas. Bons estudos e boa semana a todos! A primeira propriedade que eu vou apresentar para vocês é a propriedade comutativa. Essa propriedade fala que a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. Se A representa um número natural e B também representa um número natural, somar A mais B dá o mesmo resultado que somar B com A. Por exemplo, 8 mais 7 dá 15 e 7 mais 8 também dá 15. 15 mais 20 é igual a 35 e 20 mais 15 também é igual a 35. O que é importante guardar dessa propriedade é que tanto faz a ordem que você soma dois números, pois a ordem das parcelas não altera o resultado da soma. A segunda propriedade da adição que eu apresento para vocês é a propriedade associativa. Quando nós vamos realizar a soma de 3 números naturais, que aqui eu represento por A, B e C, eu somar os dois primeiros e o resultado somar com o terceiro, dá a mesma coisa que se eu somar o segundo com o terceiro e somar com o primeiro. Vamos ver no exemplo como isso funciona. A minha soma é 10 mais 20 mais 30. Eu posso somar 10 com 20, 30, mais esse 30 que sobrou, 60. Ou posso guardar o 10 e somar 20 com 30, 50. Com esse 10 que sobrou, 60. Ou seja, eu posso somar os dois primeiros e o resultado somar com o terceiro número, ou guardar o primeiro e somar o segundo com o terceiro, depois de adicionar o primeiro, dá o mesmo resultado. A terceira propriedade que eu apresento a vocês é o elemento neutro, que no caso da adição é o zero. O zero, quando somado ao número natural, não muda o valor desse número. Por exemplo, 5 mais 0 é 5. 20 mais 0 é 20. E o zero vindo primeiro, o número que for somado a ele mantém o valor. Ou seja, para a adição o elemento neutro é 0. A quarta e última propriedade que eu vou apresentar para vocês é o fechamento. Aqui ela parece difícil porque eu resumi ela em linguagem matemática. Mas calma, não se preocupe que eu vou explicar o que significa esses símbolos. Esse Ezinho aqui em vermelho é o símbolo pertence. Ou seja, um número que é natural, ele pertence ao conjunto dos números naturais. E outro número que também é natural, ele pertence aos números naturais. Se eu somar esses dois números, o resultado deles também vai pertencer ao conjunto dos números naturais. Ou seja, a soma de dois números naturais resulta em um número que também é natural, sempre. Por exemplo, 13, que é um número natural, mais 14, que também é um número natural, resulta em 27, que é um número natural. Então, o importante de guardar essa propriedade é que a soma de dois números naturais sempre resulta em um número natural. Bom, alunos, agora chegamos à parte mais interessante da aula.
pois eu vou explicar na prática, com exemplos, como essas 4 propriedades operatórias apresentadas nos ajudam e facilitam alguns cálculos. No exemplo A, eu quero somar 13, 247, 4 e 2.631. As propriedades comutativa e associativa juntas nos garantem que podemos escolher a ordem em que queremos ou podemos armar esses números para somar. A ordem que eu acho mais prática é começar pelos maiores números. 2.631, depois o 247, depois o 13 e depois o 4. Aí a conta armada ela fica assim. Observe que uma conta de soma se arma ordem numérica embaixo de ordem numérica, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena e unidade de milhar com outras unidades de milhar se tiver. Agora vamos somar os números. 1 mais 7, 8, com 3 dá 11, com 4 dá 15. Fica o 5 e sobe 1. 1 mais 3, 4, com 4, 8, com mais 1, 9. 6 mais 2, 8. E aquele 2 que sobrou fica no resultado. Ou seja, 13 mais 247 mais 4 mais 2.631 resulta em 2.895. Para encerrar a aula, vamos fazer esse exemplo B. Nesse exemplo B, eu quero somar várias parcelas. 13, 28, 7, 14, 12 e 6. Para somar essas parcelas, eu vou arrumar elas de um modo que facilite os cálculos. E essa arrumação é garantida que nós podemos fazer, por causa das propriedades comutativa e associativa. Observe que 3 unidades com 7 unidades formam uma dezena. 8 unidades com 2 unidades também formam dezena. E 4 unidades com 6 unidades também formam uma dezena. Reagrupando esses números, podemos fazer a conta desse jeito. 13 mais 7, 20. Esse 2 completa 30 no 28 e o 10 que sobrou fica 40. E 14 com 6 dá 20. 20 com 40, 60. Com 20, 80. Ou seja, a soma de 13 com 28, com 7, com 14, 12 e 6 resulta em 80.